A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Há, meus queridos, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Deus, segundo a palavra dele, segundo a sua própria palavra, Deus é imortal. Ele é onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito, está além da compreensão humana, mas ele é conhecido por meio de sua autorrevelação. Para sempre, esse Deus é digno de culto, de adoração e serviço por parte de toda a sua criação. Que impressionante quando compreendemos os princípios da palavra de Deus, não é mesmo? Quão maravilhoso é conhecermos estes requisitos da eternidade de Deus. E nós temos esta convicção de um Deus eterno, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E lá no Calvário, praticamente todos rejeitaram a Jesus, não foi mesmo? Somente uns poucos reconheceram quem realmente aquele filho do carpinteiro era. Dentre estes que reconheceram, um ladrão. Igualmente sendo executado, ele se dirige a Jesus como Senhor, lembra-te de mim. Também um soldado romano, ele reconheceu a Jesus. Ele disse verdadeiramente, este era o Filho de Deus. João, quando ele se referiu a Jesus, ele escreveu assim, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Sabe, as palavras de João, claro, elas possuíam aplicações não apenas para a multidão ali reunida, mas aplicação para toda a nação de Israel, para todo o mundo, na verdade, ao longo de todos os tempos, de todas as eras, exceto um pequeno punhado de pessoas. Todos fracassaram em reconhecê-lo como Deus e como Salvador. E esse fracasso foi a maior tragédia da humanidade. O mais trágico acontecimento da humanidade. O mais trágico acontecimento que o homem já pôde experimentar foi a rejeição do Filho de Deus. Que coisa, né? O conhecimento que a humanidade possui de Deus é um conhecimento muito superficial. Às vezes pensamos algo sobre Deus, mas o conhecimento que a humanidade possui de Deus é um conhecimento muito deficiente, podemos assim denominar. As numerosas teorias que explicam ou tentam definir a Deus, os muitos argumentos que tentam definir a Deus, tentam provar ou negar a existência de Deus, constitui, na verdade, sabedoria humana. E esta sabedoria humana, por si própria, é insuficiente para penetrar o terreno do divino, do eterno. Sabe, depende tão somente da sabedoria, ou depender tão somente da sabedoria humana para aprender acerca de Deus,
É como se eu utilizasse uma lupa no intuito de estudar as constelações. Eu quero compreender Deus. Eu quero saber quem é Deus, de onde que veio Deus. Enfim, sabe, com o nosso próprio conhecimento, vai ser impossível. Portanto, para muitos, a sabedoria de Deus é uma sabedoria em mistério. E para estes que a sabedoria é um mistério, ela vai continuar sendo um mistério. Vai continuar sendo, porque a pessoa pensa que é assim, não tenta buscar um conhecimento mais profundo, e para ele sempre o conhecimento de Deus vai ser um mistério. E a respeito dessa sabedoria humana que tenta compreender Deus, ou tenta dizer que o conhecimento de Deus é apenas um mistério, Paulo, ele chega a dizer que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Deus da glória, o Senhor da glória. A expressão de Paulo é: jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Por que que o crucificaram? Porque não o conheceram. Um dos mais básicos mandamentos das Escrituras Sagradas, que todo mundo conhece de cor, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não é mesmo? Esse é o mais básico mandamento, todos conhecem. E nós não podemos amar, queridos ouvintes, alguém a respeito de que nada conhecemos. Como você vai amar alguém que você não conhece? Por outro lado, nós não podemos descobrir as coisas profundas de Deus através da investigação, assim que, de modo, poderemos conhecer e amar o Criador. De que modo? Você que professa amar a Deus, você que professa ter amor, ter fé nesse Deus, se você de fato não o conheceu ou não o conhece, Daniel, mas eu conheço, tá bom? Maravilha, que bom que você conhece a Deus. Outro diz, mas Daniel, eu estou tentando conhecer a Deus. Que bom que você está tentando conhecer a Deus. Quando nós olhamos para a nossa situação humana, conhecendo bem a situação humana, Deus, no seu amor, Deus em sua compaixão, ele procurou fazer chegar à raça humana a sua revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, que já estudamos exaustivamente em programas anteriores. E essas Escrituras Sagradas abrem diante de nós as possibilidades de conhecê-lo à altura da nossa mente finita. Esta Escritura Sagrada, ela revela que o cristianismo não constitui um registro da pesquisa do homem em busca de Deus. Não. Esta revelação da Bíblia é o próprio produto da revelação que Deus fez de si mesmo e dos seus propósitos para o homem. Não é pesquisa, nada disso. É a autorrevelação do próprio Deus. Ele dizendo, eu sou o grande eu sou. É ele mesmo dizendo quem ele é. É ele mesmo se revelando. E esta autorrevelação destina-se a abrir o abismo cavado pelo mundo, cavado pela rebelião contra um Deus amorável. Portanto, a Bíblia, a grande revelação. Através das Escrituras, meus amados, Deus provê a certeza de que é possível conhecê-lo. Quando você quer conhecer um pouco sobre alguém ou saber um pouco sobre alguém, você vai buscar na sua biografia. E quando nós queremos saber alguma coisa sobre o Deus, aonde que você vai buscar? Então, através das Escrituras,
Deus provê a certeza de que é possível conhecê-lo, porque a Bíblia é a biografia de Deus, a autorrevelação de Deus, e nela está manifesto o seu mais amplo amor, as suas mais amplas promessas, está revelada a sua suprema autoridade. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus salienta que a chave para a vida eterna se acha no conhecimento. E ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conheçam a ti. Você conhece a Deus? Eu conheço, nós conhecemos a Deus. É conhecendo. Como você vai conhecer a Deus? A Bíblia, meus queridos, também garante que a pessoa pode conhecer a Deus e que Jesus é o caminho para semelhante conhecimento. Quando a Bíblia diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. 1 João 5:20. Nos tem dado entendimento para o reconhecermos. Sabe que boa notícia é essa, não é? De que Deus nos deu capacidade intelectual, nos deu mente, raciocínio para poder conhecer Deus. Que notícia maravilhosa! Meu amado ouvinte, você pode conhecer Deus. Essa mente que Ele criou foi lhe dada e você tem a capacidade de exercer o conhecimento de Deus. E isso significa que é possível desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. E quando eu e você desenvolvemos esse relacionamento pessoal, nós passamos a conhecê-lo. Ainda assim, cumpre reconhecer que é impossível obter um conhecimento completo e perfeito de Deus. Deixar bem claro isso para você, meu querido ouvinte. É impossível. Conhecimento completo, conhecimento perfeito, não. As Escrituras, elas revelam um conhecimento de Deus que é muito prático, muito óbvio, muito necessário para mim e para você, humanos finitos. Trata-se de um conhecimento perfeitamente adequado a quem deseja alcançar a vida eterna. Não precisa de mais conhecimento do que está revelado nas Sagradas Escrituras. Basta você conhecer a Jesus através das Sagradas Escrituras. E assim o Espírito Santo vai revelando diariamente mais e mais sobre esse Deus. A verdadeira compreensão de Deus é um assunto mais do coração humano do que do cérebro. Como assim, Daniel? Vou dizer para você que a verdadeira compreensão de Deus envolve a pessoa como um todo, não apenas o intelecto. Deve-se permitir ampla entrada ao Espírito Santo, muita disposição de aceitar a vontade desse Deus, só assim para conhecê-lo. E Jesus, ele chegou a dizer: bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Olha, os céticos, os descrentes, não poderão conhecê-lo. Não poderão obter genuíno conhecimento de Deus, infelizmente. Porque o apóstolo Paulo, ele se referiu dizendo o seguinte: então,
O que acontece com os sábios deste mundo? E os eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões mundiais? Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a sua sabedoria é uma tolice inútil. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da inteligência humana, meus queridos. E Paulo, falando sobre isso, ele escreveu nesta linguagem, porque a linguagem da Bíblia viva é esta linguagem que eu li. Mas na linguagem mais tradicional que nós lemos, na versão João Ferreira de Almeida, diz assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Percebeu? Então, amados ouvintes, não é possível encontrar Deus na própria inteligência humana. Então, o que Deus fez? Ele se manifestou e salvou a todos quantos creram em sua mensagem. Essa mesma que o mundo considera ridícula, que Paulo diz ser loucura. Deus? Que Deus? Onde está esse Deus? Ah, meus queridos, os sábios deste mundo, como diz Paulo, os escribas deste mundo, onde é que ele está? Cadê os inquiridores deste século? Cadê? Porventura, Deus não tornou loucura a sabedoria do mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Não podemos conhecer a Deus pela nossa própria sabedoria, meus queridos. A sabedoria humana, ela é ridícula com relação às coisas de Deus. Essa é a verdade. O modo como nós adquirimos o conhecimento de Deus a partir da Bíblia é diferente de todos os outros métodos de inquisição de conhecimento. Cadê Deus? Não dá para prová-lo pela ciência. Eu não vejo Deus. Eu não sinto a mão de Deus. Eu nunca vi Deus botar um dinheiro na minha conta, no meu bolso. Ele nunca trouxe um pacote de arroz para dentro de casa. Cadê Deus? Eu nunca vi ele. Isso que eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, tá? Não podemos conhecer Deus através dos nossos métodos, através das nossas inquirições. Por isso Paulo diz, cadê o sábio desse mundo? Cadê os escribas deste mundo? Cadê os inteligentes desse mundo para revelar Deus? Não é possível revelar Deus através da sabedoria humana. Não podemos colocar Deus ou nos colocar acima de Deus. Quem sou eu para inquirir sobre Deus? Quem somos nós? Muitas vezes nós tratamos Deus como um objeto capaz de ser analisado e qualificado. Cadê Deus? Deixa eu analisar. Deixa eu dar qualidades a Deus. Meu querido, muitos querem tratar Deus como se fosse um relógio que você pode abrir, analisar, verificar, ver se é... Muitos querem tratar Deus como se fosse um objeto palpável, capaz de você analisá-lo. Muitos têm a mente de achar que Deus é como se fosse um automóvel que você pode dar partida e funcioná-lo. É tratar Deus como um objeto. É por isso que Deus é incompreensível. Aqueles que se propõem a obter conhecimento de Deus devem colocar-se sobre a jurisdição, sobre
sob a autorrevelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a autorrevelação de Deus. Uma vez que a Bíblia interpreta a si própria, então nós devemos nos sujeitar aos princípios, aos métodos que ela provê, não os nossos métodos de compreensão de Deus. Sabe? Sem os parâmetros bíblicos, não vamos conhecer a Deus, não vamos compreender a Deus. Você não vai conseguir saber quem é Deus com a sua sabedoria, tratando Deus como um objeto que pode ser inquirido, que pode ser analisado cientificamente. A nosso conhecimento a respeito de Deus, ele é insignificante diante do que ele é. Se nós não conhecemos nada além de, como o ditado popular, um palmo além do nosso nariz, como inquirir Deus? Como colocar Deus em laboratório? Como prová-lo cientificamente? Se nós não sabemos o segundo seguinte da nossa existência, não entendemos o que é uma gota d'água, uma molécula, um átomo, e queremos achar que temos razão a respeito do conhecimento de Deus. Portanto, meu amado, o primeiro parâmetro bíblico para primeiro e mais forte parâmetro, o mais reconhecido parâmetro, o mais autêntico parâmetro, a mais autêntica revelação para conhecimento de Deus é a Bíblia Sagrada. Deixou a Bíblia Sagrada de lado, você não vai conhecer a Deus, não vai saber nem um pouquinho sobre quem é Deus. Vai imaginar apenas algumas coisas, vai imaginar, fazer imaginação lúdica e mental, teórica, só isso. Percebeu? Sem os parâmetros bíblicos não podemos conhecer a Deus. E se você não conhece a Deus, como que você pode amá-lo? Como você vai amar alguém que você não conhece? Por que tantas pessoas nos dias de Cristo fracassaram em ver a autorrevelação de Deus em Jesus? Não viam a autorrevelação de Deus na pessoa de Jesus. Por quê? Porque eles recusaram a sujeitar-se às orientações do Espírito Santo através das Escrituras dadas pelos profetas. Se eles tivessem se sujeitado à revelação dos profetas, que era a revelação do Espírito Santo, eles tinham conhecido o Jesus Nazareno, nascido da Virgem Maria. Eles então interpretaram erroneamente a mensagem de Deus, que foi dada através dos profetas, não aceitaram Jesus que nasceu da Virgem Maria, não aceitaram o seu ministério, não aceitaram nada sobre Jesus e o crucificaram. Isto mesmo. E se nós não conhecermos a Jesus, vamos continuar crucificando o Filho de Deus. Vamos continuar interpretando erroneamente as mensagens de Deus. Como os dos dias de Jesus interpretaram erroneamente a sua mensagem, dizendo ele é um glutão, ele é um pecador, ele é isto, ele é aquilo. Ele é um revolucionário, ele... Assim, nos dias de hoje, a loucura humana interpreta a Deus mais ou menos assim. Deus é isso, Deus é aquilo, Jesus foi isso, Jesus foi... Fala um monte de besteira, porque não tem a revelação, não se aprofundaram no conhecimento de Deus através da Bíblia Sagrada. E hoje muitos cristãos, muitos professos crente, católico, espírita, que dizem ser cristão, não conhecem a Deus, porque tentam conhecê-lo com a sua própria sabedoria e tentam interpretar Deus com o seu próprio parâmetro, dentro dos seus próprios parâmetros. Percebeu? Ah, meus queridos,
O problema de conhecimento não pode ser apenas intelectual, certo? Eles endureceram o coração. Eles endureceram o coração. E a Bíblia diz que quando nós endurecemos o coração, o que vem? A operação do erro, para não crermos mais na verdade. Portanto, o problema não era de ordem intelectual, lá com relação àqueles que crucificaram Jesus. Foi o endurecimento do coração deles. O endurecimento do coração deles obscureceu a mente daqueles homens e poucos o aceitaram. Poucos o aceitaram. Estava ali o Verbo da vida, o Filho de Deus, o Criador do universo, estava ali amando-os, estava ali implorando, vinde a mim. E aqueles que iam a Jesus não eram rejeitados. E a multidão não compreendeu, porque tentaram provar quem era Deus pela sua sabedoria finita, pela sabedoria humana, certo? Assim, você nunca vai compreender Deus. É por isso que muitos se afastam de Deus. Muitos abandonam Deus, o conhecimento de Deus, abandonam Jesus, abandonam a oração, o louvor, a adoração, enfim, abandonam, sabe por quê? Porque tentaram medir Deus através do seu conhecimento. Tentaram interpretar Deus através da sua lógica. Tentaram achar que Deus, ele é aquele apenas que está aí só para resolver problema e dar bênção e dar bênção. Se Deus não faz isso, a pessoa diz, não, Deus, não vi Deus, não achei Deus, Ele não resolveu meus problemas, e abandonam a Deus porque tentam compreender quem é Deus na sua sabedoria, que Paulo chama de loucura. As Escrituras salientam claramente o fato de que as evidências para a existência de Deus podem ser obtidas tanto a partir da criação quanto a partir da Bíblia. Deus se revela através da criação também. Deus revelou sua existência a todos os seres humanos. A todos. Quem tem conhecimento e quem não tem. Quem ainda está começando a engatinhar na vida. Quem nunca teve uma Bíblia na mão. Quem nunca ouviu falar sobre Deus. Deus se revelou a eles através da sua criação. Ué, Daniel, não é só através da Bíblia? Não, através da criação também. Ele pode ser conhecido através da natureza e da experiência humana. Davi escreveu, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha que lindo! E João indicou que a revelação de Deus ilumina a todo aquele que a contempla. Paulo, por sua vez, ele disse que os atributos de Deus, visíveis e invisíveis, assim como o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. A Bíblia é a base, mas a criação revela o Deus Todo-Poderoso, o grande desenhista, o grande design universal, o grande arquiteto, que pôs as bases, os pilares, não apenas do planetinha Terra, mas de todo o universo. Sim, os céus proclamam a glória de Deus. Se você não tem a Bíblia, muitos não têm. Se você nunca ouviu falar sobre esse Deus criador dos céus e da terra, o Deus desconhecido, né? Lá os atenienses, Paulo diz, olha, o Deus desconhecido.
Porque eles viam na natureza, eles viam através da criação, da vasta criação, que existia um Criador. E Paulo disse, olha, existe esse Deus desconhecido que vocês adoram, eu vos prego. Portanto, a autorrevelação de Deus, a palavra de Deus é a base fundamental, porque é a autorrevelação dele. Ele mesmo se revelou. E a criação também revela um Deus todo-poderoso, a existência de fato e de verdade de um Deus criador de todo o universo. Você crê em Deus? Continuaremos discutindo esse assunto no próximo sábado. E espero que você esteja conosco. Deus é amor. Ele me ama. Ele te ama. Ele nos criou para sermos uma bênção enquanto aqui vivemos. Vamos orar, Pai querido. Obrigado por se revelar a nós através das Sagradas Escrituras. Através também da sua vasta criação. Através do Filho Jesus Cristo. Lá há quase 2000 anos atrás, que veio, viveu entre os homens, exerceu seu ministério, morreu, ressuscitou, a autorrevelação, a palavra, o Filho de Deus, a criação. Obrigado por estas revelações. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Portanto, abençoe nossos queridos ouvintes nesta manhã. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, desejo um feliz sábado. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.